receitinha de hoje, pessoal, é esse mini joelho. Eu fiz recheado aqui de frango com requeijão e mussarela e é uma maravilha. Bem facinho de fazer e bem econômico. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros. E aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se. E aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Vamos então preparar o recheio de frango desfiadinho para esses nossos mini pãezinhos, né? Nossos mini joelhos. Eu vou colocar aqui em uma panela um pouquinho de azeite. Pessoal, lembrando que aqui é uma sugestão, você pode fazer aí o seu refogadinho com os temperos que você mais gosta. E eu vou colocar aqui meia cebola picadinha. Eu cortei bem pequenininho, tá? E se você preferir, pode até mesmo triturar a cebola e vamos deixar ela dourar. Com a cebola já douradinha, vou colocar aqui um dentinho de alho amassado. Eu sei que tem pessoas que preferem colocar primeiro o alho, né, para refogar, depois a cebola. Fique à vontade, tá, gente? Eu aprendi que na cozinha não tem certo e errado. Tem sim a maneira como nós gostamos de trabalhar, não é? E desde que seja feito tudo limpinho e com muito amor, é válido. Vou deixar então agora aqui o alho dar uma refogadinha e nós vamos acrescentar 400 gramas de peito de frango. Aqui eu já cozinhei o frango, desfiei. Eu cozinhei ele só com um pouquinho de sal, tá? E o cheirinho aqui, gente, tá maravilhoso, viu? Vou colocar então o frango. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino, é a gosto, tá? Aqui eu vou colocar uma colher de chá de tempero, gente, desidratado. Aqui nesse tempero eu tenho um pouquinho de pimenta calabresa, orégano, salsinha, tá? São esses temperinhos que nós compramos aí nas feiras, nos supermercados. Dou aqui uma mexidinha. Vou colocar aqui também uma colher de sopa de colorau. Esse meu colorau, ele vem já com salsinha, ele é temperadinho. E agora eu vou dar uma misturadinha aqui em tudo. Estou com o fogo ligado, tá? Agora aqui, pessoal, vou dar uma acertadinha no sal. Como eu disse, eu já cozinhei o frango com sal, mas eu experimentei aqui, achei que está faltando um pouquinho. Então agora eu dei aqui uma acertadinha. Desliguei já aqui o meu fogão e vou acrescentar salsinha. Eu gosto de acrescentar a salsinha sempre depois que eu desligo o fogo, para que ela se mantenha bem verdinha no recheio, fica muito bom. A salsinha assim bem verdinha, dá sempre a impressão, né, daquele recheio fresquinho, bem temperadinho, fica muito legal. Recheio prontinho, então, agora eu vou tampar a panela e vamos aguardar até o momento de utilizar. Vou deixar ele em temperatura ambiente. Vamos começar então preparando a massa desse nosso mini joelho. Eu vou usar 10 gramas de fermento biológico seco. Se você for fazer com fermento fresco, então você vai colocar 30 gramas. E vou colocar aqui 250 ml de leite. Eu estou usando um leite levemente morninho, porque hoje está muito frio aqui em São Paulo. Mas se aí na sua região estiver calor, nem precisa. Pode usar então o leite em temperatura ambiente, tá? E se você preferir usar água, também pode, também vai dar certinho a receita. E aqui eu vou dar uma misturadinha para dar uma dissolvida nesse fermento. E em seguida nós já vamos acrescentar aqui então 2 colheres de sopa de açúcar. Eu estou usando a colher de açúcar rasa, tá? E pessoal, para quem gosta de receita em peso, na descrição depois eu deixo anotadinho para vocês, ok? E meia colher de sal, é colher de sopa também, tá?
Eu gosto de mexer minhas massas, pessoal, com essa colher de bambu. Então eu já deixo ela reservada para isso. Eu sei que a gente sempre tem aí um utensílio que a gente gosta muito, não é? Depois deixa aí nos comentários para mim saber qual utensílio que você tem aí um xodó, ok? E vou acrescentar também 80 ml de óleo. Eu estou usando óleo de soja mesmo. Pode usar aí o óleo de sua preferência, tá? Eu só aconselho você a não utilizar aqui azeite, porque o gosto do azeite vai interferir no sabor da massa. E também não substitua o óleo por manteiga ou por margarina, porque o óleo, gente, vai deixar a nossa massa mais airada e fofinha e também vai trazer umidade para a massa. E agora, pessoal, nós vamos colocar aqui, então, a farinha de trigo. A farinha, gente, ela não tem um peso exato, nem uma medida em xícaras exata, porque depende muito da farinha que vamos utilizar. Tem farinha que absorve um pouco mais de líquido, outras menos, mas a quantidade vai ser sempre aqui bem aproximada, bem perto do que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, eu vou medir aqui em xícaras. Essa minha xícara tem 250 ml de capacidade. Porém, gente, ml e gramas são medidas diferentes, tá? Aqui, 250 ml, para vocês terem ideia, pesa 130 gramas de farinha de trigo. Então, gente, não confunda para sua receita não dar errado, tá? E eu já vou colocar aqui mais uma xícara, duas, e vou mexer a massa. Procure usar uma farinha tipo 1, que a sua massa também vai ficar muito boa, tá? Sempre vem escrito aqui no pacotinho, tá? O tipo da farinha. Quando ela é tipo 1, é muito boa para fazermos aqui os nossos pães. Aqui, pessoal, já dei uma misturadinha e agora eu vou acrescentar mais uma xícara de farinha, então. A terceira xícara. E vou continuar mexendo aqui com a colher, tá? Por isso que eu gosto de usar a colher aqui de bambu, né? Porque ela é bem durinha, então dá pra mim mexer bem a massa. E agora, pessoal, olha, percebam que a massa já está assim bem consistente, não dá mais pra ficar mexendo com a colher. Então agora eu vou colocar aqui a mão na massa. Aqui então, pessoal, eu não vou precisar ficar sovando essa massa, tá? Então, eu não vou nem retirar ela aqui da tigela, eu vou dar uma amassadinha nela aqui mesmo. E aqui eu tenho mais meia xícara de farinha e eu vou colocar agora aos poucos, porque eu não quero deixar essa massa muito durinha, tá? Se ela ficar muito dura, o meu salgado depois vai ficar seco. Então, nós vamos aqui mexendo e colocando a farinha aos poucos, somente se precisar realmente, tá? E, pessoal, percebam, olha, que somente com mais um pouquinho da farinha, eu já consegui dar esse ponto bem bonito na minha massa, tá? E eu estou aqui fazendo dobrinhas nela, né? Eu vou puxando assim e dobrando, puxando e dobrando, por uns 2 minutinhos apenas. E a minha massa, ela já pegou toda aquela farinha que estava aqui na lateral e ela não está mais grudando. Então agora, gente, já vou parar de pôr farinha, também não vou ficar amassando mais a massa, tá? Foi só esses 2 minutinhos mesmo. E aqui, pessoal, vocês percebam que ela está bem molinha. Se eu ficar abrindo a massa, eu vou até achar que no meio ela está grudando um pouquinho na mão. É esse o ponto certinho que eu preciso, ok? E dessa meia xícara de farinha, gente, eu usei mais ou menos só 1/4, tá? Então, na verdade, eu tinha colocado 3 xícaras e foi mais 1/4 de farinha aqui. Essa outra metade eu vou guardar para o momento que nós formos abrir a massa. Como eu falei para vocês que está muito frio aqui hoje, eu vou então fechar aqui a minha tigela com papel alumínio para ficar bem vedado. E vou colocar aqui por cima um pano de prato. Gente, olha a delicadeza desse paninho de prato. É minha mãe quem fez e me deu. Quem assiste meus vídeos sabe que às vezes eu mostro aqui os paninhos que a minha mãe faz pra mim, né? Usar aqui na minha cozinha e no canal. É show, né, gente? Mãe é tudo de bom. E aqui, pessoal, então, né, voltando ao nosso assunto, eu vou deixar então a minha massa assim descansando e vou colocar ela em um lugar que eu acho mais quentinho,
Vou colocar dentro do forno desligado, tá, gente? Tá desligado. É só para minha massa ficar mais aquecida e crescer mais rápido. Eu vou esperar ela dobrar de volume para então trabalhar com ela. O tempo varia justamente por causa da temperatura do ambiente onde estamos, tá? Então você fica aí de olho na sua massa. Mas geralmente entre meia hora e 40 minutos ela já vai ter crescido. Pessoal, aqui já se passaram aproximadamente 40 minutos, a minha massa já cresceu e eu vou agora dividi-la em 3 partes. Então, vou cortar aqui, vou polvilhar um pouquinho de farinha para ficar mais fácil de eu separar aqui as massas. Fazer assim 3 bolinhas. E olha, pessoal, ela não gruda na mão, mas está super molinha, tá? O segredo de não precisar sovar essa massa é esse, deixar ela assim bem molinha. E agora eu vou polvilhar um pouco de farinha aqui na bancada para abrir a massa. Vou pegar aqui então uma porção, ajeito ela aqui com a mão, viro do outro lado e agora sim vou usar aqui o rolo para abrir. Aqui eu vou pegar fatia de mussarela, vou colocar aqui no meio da massa. Eu cortei a fatia ao meio, tá? Pra ficar assim mais estreitinha, né? Coloco aqui em todo o comprimento. Agora eu venho aqui com o nosso frango, que já está prontinho, e vou colocando aqui em cima da fatia de mussarela. Se você não quiser colocar mussarela, não tem problema, tá? Aqui é uma sugestão de recheio, fica muito gostoso. Coloco o recheio então, fazendo assim um caminho. E agora eu vou vir aqui com requeijão e vou colocar aqui por cima. Utiliza um requeijão aí bem gostoso, de uma boa marca, para o seu salgado ficar assim maravilhoso. Vou vir agora aqui com essa parte então e cobrir todo o recheio, virando assim, tá? E aqui desse outro lado eu vou pressionando para prender a massa, cobrindo o recheio. E com essa outra parte da massa, vou virar aqui para o outro lado. Estamos fazendo aqui como se fosse um envelopinho, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui com a mão. E já vou colocar então esse nosso pão aqui em uma assadeira polvilhada com um pouquinho de farinha, tá? Eu não passei nenhum tipo de gordura. Vou pegar aqui então meu pãozinho e essa parte que tem a emenda, eu vou colocar virado para baixo aqui na forma. Vou deixar aqui reservado e fazer esse mesmo processo que eu fiz com as outras 2 partes da massa. E pessoal, a espessura aqui da massa, eu não deixei ela muito grossa, tá? Tem aproximadamente aqui uns 3 milímetros. Aqui, pessoal, então já fiz o processo com aquelas 3 partes da massa. E agora eu vou vir então cortando aqui os meus pãezinhos, tá? Então eu vejo aqui o tamanho que eu vou querer, eu vou deixar assim com 2 dedinhos, tá? E já venho aqui marcando, olha, até o fim a minha massa. Mais 2 dedinhos e vou fazendo assim até o final. Fazendo assim, pessoal, é uma dica legal para o queijo que eu coloquei aqui não ficar vazando. E também vai deixar as extremidades do pãozinho mais macia, tá? Mas se você preferir cortar antes e colocar eles assim na assadeira tudo cortadinho já, não tem problema. E agora eu pego então aqui uma gema, dei uma batidinha nela e agora vou passar em cima dos pãezinhos e vou levar eles para assar em forno pré-aquecido. Eu deixei o forno alto, está em 250 graus e o pão assa bem rápido, tá? Geralmente aí 15 minutinhos, né, já está assado. Tem fornos que é até mais rápido. Então fica de olho aí no seu forno, gente, porque de forno para forno dá diferença, né? Para nem sair cru e também não queimar o seu pãozinho. E aqui, pessoal, eu estou colocando um pouquinho de salsinha em cima dos mini joelhos. Vai dar um charme, vai ficar muito bonitinho. E isso daqui também é legal, porque você pode fazer aí os mini joelhos de vários sabores. E pode usar diferentes ingredientes para colocar aqui, então, em cima e assim distinguir os sabores, né? Você pode colocar aí orégano, gergelim, né? De acordo com o recheio que você fizer, ok? Vamos lá pro forno, então. E olha isso, pessoal, que maravilha! Nossos mini joelhos, vamos tirar da forma? Acabaram de sair do forno e está super quentinho.
E olha aqui, pessoal, vou soltar eles aqui. E como eu já tinha feito aquela marcação com a espátula, eles já vão destacando. E olha isso, gente, que fofura. Eu vou terminar de soltar, então, todos os pãezinhos. E enquanto eu solto, pessoal, olha, é bem facinho, tá? Olha isso. Eu quero falar para vocês que eu pesei aqui a farinha de trigo que eu utilizei. E no total, para a massa, eu usei 400 gramas. E mais umas 50 gramas para ir polvilhando aqui a minha bancada, né? Na hora de abrir a massa. E olha, gente, como sai bem facinho. E olha como fica aqui a massa quando nós cortamos dessa maneira que eu ensinei. Super macia, não resseca. O recheio fica preservado dentro do pãozinho e é uma maravilha. Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado aqui dessa receita. Façam porque esses pãezinhos são show, gente. Com certeza seus familiares vão amar. E também você pode fazer aí no Faça e Venda do tamanho que você desejar. Aqui eu dei essa sugestão, né, de mini joelho, mas você pode fazer ele daquele tamanho maior, tipo para lanchonete, que também vai ficar ótimo. Termino esse vídeo aqui, então, agradecendo de coração a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!